Foi há muito tempo. Eles subiram a serra e, encantados com as belezas naturais aqui encontradas, construíram as suas residências. Nesta época, o Brasil viveu o processo colonial de povoamento e enormes faixas de terras eram doadas a portugueses para que explorassem em nome da coroa. Na história de Arapari não foi diferente. Neste período, tinha-se uma terra coberta por matas virgens e banhada por riachos permanentes que saciavam o desejo dos colonizadores. Terra propícia para a agricultura e pecuária. Logo, atraiu muitos viajantes que passavam aos seus redores. E seguindo as tradições portuguesas, construíram o templo religioso e homenagearam Nossa Senhora das Mercês. O povoado foi fluindo, ruas foram surgindo e logo formou-se uma vila denominada São José. O comércio evoluiu rapidamente, aquecido pela pecuária e pelo cultivo de algodão, cana-de-açúcar e café, distribuídos nos diversos recantos da serra. Novas comunidades surgiam no entorno e nomes de santos eram dados a estes povoados, seguindo os costumes dos lusitanos. E assim foi surgindo uma nova cidade, que mais tarde desceria a serra e buscaria novos rumos ao progresso, ficando aqui a lembrança de um povo que escreveu seu nome na história com o lápis da simplicidade, da coragem e do árduo trabalho em prol do desenvolvimento. Ficou a história de um lugar que presenciou o cangaço, conflitos, roubos e lutas diversas, todas fundamentadas em lendas. Lendas de encantamentos, amaldições, fenômenos religiosos, o homem lobisomem. A princípio, eu gostaria de cumprimentar a todos os alunos que faz parte do ensino fundamental e médio da EB José de Souza, que estão com esse trabalho maravilhoso, um trabalho que com certeza servirá para contar a história daqui da nossa região da Serra. Com relação à pergunta, quando começou o povoamento, alguns historiadores dizem que tudo começou na época dos indígenas, né? Pelo fato de que bem próximo do Arapari, no Campo de Baixo, existia a Pedra Ferrada, que pertencia ao território aqui da região do Arapari. Outros dizem que o povoamento mesmo realmente começou com as primeiras liberação das Seis Marias pelo rei de Portugal, em 1683, que foram liberados, a história diz que foram liberados três Seis Marias, que era uma gleba de terra, para ser explorada pelos pessoal daqui da região, né? Mas, segundo Paulo Maciel, pesquisando os livros, a posse da terra aqui, o povoamento se deu em 1744, quando foi doada
duas Seis Maria para o Jerônimo de Freitas, né, para o sogro dele, e depois passou para ele, né, para Jerônimo. E essa Seis Maria compreende hoje a área do distrito de Assunção e Arapari. Então, a partir dessa época que se diz que foi o povoamento aqui. Professor, por que essas pessoas escolheram este local para se fixarem aqui inicialmente e não Arraial de Itapipoca? Isto é, o que favorecia e atraía esses forasteiros? Pesquisando a história, né, e a gente começa a entender a história do passado, que aqui no Arapari é um ponto estratégico, né? Ficava entre dois rios, o rio Udaú e o rio Cruxati, né, que a nascente dele é aqui nessa nossa serra, aqui na cabeceira do Udaú, bem próximo do Arapari. E como o povoamento antigamente se dava próximo das fontes de água, dos rios, dos lagos, e que também aqui no Arapari, segundo os historiadores, era um ponto muito estratégico assim para que se as pessoas se refugiarem, né? Pelo fato de ter muitas matas, muitas riquezas de frutos e produtos também, peixe, com certeza, dos rios. E aí eles criaram esse povoamento aqui na região, né? Foi logo em seguida, quando chegaram os portugueses, por volta de 1560, possivelmente, né? Chegaram aqui no povoado e gostaram do local e começaram a habitar aqui na região da serra. Zé Augusto, quem foi Jerônimo de Freitas Guimarães, além de fundador da antiga Vila Velha? Jerônimo de Freitas, pesquisando nos livros também, uma fonte muito boa para o Marcelo, eu gosto de citar, mas tem outros historiadores também, como Gustavo Barroso, diz que Jerônimo de Freitas é um fidalgo português, filho de Manuel de Freitas e Custódia de Freitas. Ele veio da cidade de São Romão, em Guimarães, Portugal, morar aqui no Arapari, né? E casou com uma jovem já montada, depois do segundo casamento, e veio morar aqui através do sogro dele, que doou esses terrenos para ele explorar aqui na região do Arapari. Ao chegar aqui nessa região, qual o lugar escolhido por Jerônimo de Freitas para se fixar, ou seja, para construir sua moradia? Dizem que quando ele chegou aqui, como ele ganhou as duas Seis Marias do sogro dele, que era denominada São José e Santo Amaro, comenta-se que a casa dele, a residência dele é aqui bem próximo a esse açude aqui perto da igreja, né, que inclusive esse terreno é chamado São José. Diz que quando Jerônimo veio, construiu a sua residência aqui nesse povoado de São José. Atualmente, temos descendentes próximos de Jerônimo de Freitas? Hoje, que a gente conheça, tem alguns familiares de Jerônimo. Eu conheço o Doca de Freitas, né, que parece que é bem da quarta geração, né, que tem uma residência aqui bem próximo em Contendas. E quem sempre vem aqui nas festas de setembro, que na festa religiosa aqui da igreja, a padroeira da Senhora das Mercês, era o Pedro de Freitas, né, que é o dono da Casa dos Freitas e Fortaleza, né, família viva também, né. Naquela época, a fundação de um povoado se dava com a construção de um reduto religioso, seguindo as tradições europeias no processo de colonização iniciado em meados do século XVI. Desta tradição
herdamos a capela de Nossa Senhora das Mercês, que é tida como o mais antigo e significativo registro da história de Arapari e, consequentemente, da história de Itapipoca. O que podemos notar hoje é que a estrutura original destas construções vem sumindo aos poucos, consequência das sucessivas reformas que são feitas sem nenhuma preocupação de manter a estrutura original. Com isso, a história tende a se perder no tempo e as futuras gerações não terão a oportunidade de conhecer o estilo barroco do século XVII. Como você analisa esta situação? Realmente a situação é preocupante. Eu vejo assim que nem só a capela que a gente tem hoje, desse período barroco, mas a gente tem aqui alguns prédios também históricos, tipo assim a casa da família Agrela, né, que dizem que é uma das casas mais antigas daqui da região. Até existe comentário das pessoas que a gente pesquisou, pessoas nativas aqui da região, ali, os mais velhos, que esta casa pertencia à família Agrela, foi uma das primeiras casas aqui de Arapari, aonde os padres se hospedavam antes que tivesse a igreja fosse construída aqui no Arapari, né? E temos também ainda casas antigas, tipo assim a casa do Capitão Firme, né, que foi um personagem, uma pessoa que construiu história aqui também no Arapari, foi delegado na época, pessoa importante, onde hoje é a casa da minha avó, da Carmelina, que é uma casa antiga, que reformaram, perdeu um pouco da estrutura. Temos também a casa aqui da família da Soares, né, da Colônia Soares, que é uma casa muito antiga também e que foi reformada, mas deixaram as estruturas ainda da época. Temos também uma outra casa antiga, que é uma casa que pertenceu ao Raimundo Cordeiro Pinto, Nico, que essa casa por muitos anos funcionou o cartório lá, né? Temos também a casa dos Freitas, né, da família Guimarães, que hoje não existe mais a casa, né, que só existe o local, que era ali onde é o posto de saúde hoje, né. E vemos também a casa do Mariano Marques, que foi um comerciante, dono de lojas aqui no Arapari. Então a gente se preocupa porque muitas coisas, muitas residências foram destruídas e as pessoas que são donos dessas casas antigas pouco fazem assim para conservar, né? Fontes que fala muito pouco, mas fala algo da história do Arapari, que é livro do Gustavo Barroso, livro do Paulo Maciel e livro do padre Luiz Gonzaga Xavier, né? E também o livro do Soares Bucão, que da de Urubretama, que conta um pouco da nossa história, da nossa realidade do passado. Mas temos também fontes de trabalho, que a gente fez uma pesquisa através da Universidade Vale do Acaraú, da UVA, quando a gente estava fazendo a graduação, que fizemos vários relatos de pessoas nativas daqui que nos forneciam algumas informações que a gente está passando para vocês hoje aqui. Segundo alguns historiadores, antes da construção da capela existia um pequeno templo aberto, denominado Nicho do Menino Deus. Onde se localizava esse templo e qual a importância do mesmo para a história desse lugar? Esse nicho, pelo que a gente tem de informação, era um pequeno templo, como foi dito, né? Aqui se localizava aqui por trás da igreja, desse terreno aqui, onde é os estábulos do Nonato Benigno, né? Que ele comprou esse terreno, mas não existe assim nada que possa comprovar isso. Embora a gente cavando lá encontre alguns alicerces de tijolos grandes da época também, né? Mas ninguém pode confirmar. Mas os historiadores dizem que existiu esse nicho e que era nesse local, né? A gente observa também, viu, que aqui na nossa região
vendo uma citação do padre Carlos Augusto Peixoto de Alencar, que era auxiliar do bispo de Olinda, que naquela época, que aqui ainda era município, Guarapari, ele celebrou 3 anos depois que mudaram a sede daqui para Itapipoca. E padre Carlos Augusto Peixoto de Alencar disse que usou as seguintes palavras para falar que Guarapari descreveu o nosso Guarapari. Ele disse que eu achei excêntrica a ideia dos políticos que usurparam o direito desse município crescer, porque tinha perfeitas condições de aqui crescer igualmente com o município de Itapipoca, né? Porque era um povo bom, povoado grande também, né? E eu tive pesquisando no dicionário, excêntrico é uma coisa meio maluca, né? E usurpar é roubar. Então os políticos, não posso dizer assim, sem temer nada, né? De que os políticos roubaram tudo aqui do Guarapari, inclusive até os alicerces, os tijolos das casas antigas, eles destruíram para construir a Itapipoca. Então, pouco temos de lembrança da época que aqui era município a sede, né? E quem foi Inocêncio de Agrelo? Inocêncio de Agrelo filho de Inocêncio de Agrelo filho e Inocêncio de Agrelo pai, né? Eles eram de uma família fidalgo, portugueses também, que é de Portugal, morar aqui em Guarapari. Uma família muito importante aqui da região. Inclusive no livro de Soares do Campo, ele cita um dos casamentos mais badalados naquela época, que aqui era município, foi o da família Agrela, né? Era uma família rica, uma família importante. Inclusive, a gente lembra aqui do nome Coronel José de Agrela Jardim, que foi prefeito aqui, foi presidente da Câmara quando aqui funcionava a sede do município. E era um dos cargos mais importantes para o município, era ser o presidente da Câmara. Então a família Agrela tem história, tem tradição aqui na região do Guarapari. E quem foi Maria Apolônia Soares? Pelo que se sabe também, Maria Apolônia Soares foi uma das primeiras professoras aqui, educadoras aqui do Guarapari. Na época ela exerceu um trabalho, muitas pessoas aqui que ainda moram hoje aqui, que residem aqui no Guarapari, falam do trabalho que ela realizou na área da educação aqui no Guarapari. E, inclusive, a casa dela é ali de frente à escola que hoje é denominada em homenagem a Jerônimo de Freitas de Guimarães. Pelas pesquisas que fizemos, sim, aqui várias vezes foi ameaçado, povoado pelos cangaceiros, né, na época, né? E aqui também era um berço de muitos fazendeiros ricos, né? Pessoas que tinham posses e que contratavam jagunços, conhecidos como cangaceiros, para fazer o seu trabalho sujo, né? De ameaça às pessoas, né? E alguns anos atrás a gente, quando aqui na frente da igreja não existiam essas ruas, era só um corredorzinho entre uma rebanceira e outra aqui, quando dava chuva no inverno, as pessoas que gostavam de caçar vinham para cá procurar chumbo, encontravam de quase 200 gramas de chumbo, né, das balas da época do cangaço. Então a gente pode até afirmar que aqui foi palco de muitas. Professor, quem foi Conduru? Conduru, em torno dele tem uma história muito grande em relação a Conduru. Pelas pesquisas que a gente fez, diz que Conduru foi um dos bandoleiros, bandido muito perigoso aqui da região. Mas estudando outras fontes também, a gente percebeu que Conduru, ele tem uma tradição na história política, não só aqui
da região do Arapari e Itapipoca, no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, né? Diz que quando o Ceará e Piauí e Maranhão eram apenas províncias, na época do Império, Kunduru amedrontou a toda a região, né? E da descendência de Kunduru, a família Barroso, Braga, Teixeira, são descendentes de Kunduru, né? Inclusive, eu tive pesquisando o nome de Kunduru, era Antônio Ferreira Braga, né? A família Barroso Braga é descendente dele. E pesquisando também, descobrimos que aquele Galdês, né, daquele seriado que passou agora na rede de televisão aí, sobre a independência do Acre, que Acre pertencia à Bolívia, né? E aquele Galdês que conseguiu a independência para tornar o Acre um território brasileiro, era descendente da família de Kunduru, né? Então, além de bandoleiro, ele tem uma família dele, família tradicional política aqui da nossa região, do estado do Ceará e do Brasil inteiro, né? Porque a mudança de nome de São José para Imperatriz e de Imperatriz para Arapari? Essa mudança de nome, com relação a São José para Imperatriz, se deu pelo fato de, quando o Brasil era colônia de Portugal, na época do Império também, que se emancipou de Portugal, em seguida o Brasil houve a proclamação da República, e após a criação do município de a Imperatriz, que anteriormente era Imperatriz, que foi pelo decreto imperial, que Arapari era um dos poucos municípios do estado do Ceará que foi criado pelo decreto imperial. A maioria dos municípios são criados por plebiscito, o povo votando se quer ou não pertencer a outro município. E Arapari foi pelo decreto do imperador, decreto real. Então, quando o Brasil passou a ser república, os republicanos queriam acabar com todos os vestígios de lembrança do Império. E como o nome Imperatriz tinha a ver com o Império, aí eles mudaram de nome, tiraram o nome de Imperatriz. E na época ele voltou a ser Vila Velha de São José. Só depois de alguns anos foi que deram o nome de Arapari. Eu tive pesquisando no dicionário, né, sobre o significado do Arapari. Lá tem que a palavra Arapari vem do tupi-guarani, Arapari, né? E pesquisando também outros dicionários, diz que Arapari é o nome de uma ave, né, pernalta, tipo a ema, que ela é da região de Goiás ou das Guianas. E na época no começo de tudo aqui, do povoamento, Arapari era matas, né, floresta, pode ser que essas aves, tinha esse tipo de ave aqui na região. E outra informação também é que Arapari é o nome de uma árvore de grande porte que serve para fazer móvel, né? Ave de lei, como se diz na linguagem do pessoal que trabalha com móvel, né? Então, se é o nome de uma árvore de grande porte, podia ser que na época aqui tivesse muito desse tipo de árvore aqui na região onde a gente mora aqui no Arapari, né? Nós temos uma data precisa a respeito dessa transferência de Vila Velha de São José para Arapari? A data precisa, o dia realmente não consegui, não lembro aqui, né? Mas foi logo, me parece que de 1945, por aí, quando passou de São José para Arapari, não lembro. Já no século XX. Né? Foi agora no século XX.
E esta é a terra de Jerônimo, Inocêncio de Agrela, Capitão Firmino, de Mariano Marques, Terra de Apolônia, Zina, Professora Amazônia, terra de Raimundo Ramos, Catão, João da Cunha e tantos outros que aqui passaram. terra de lendas e mitos, bênçãos e maldições. Terra de um povo que vive sua crença e caminha construindo uma linda história. Terra de São José, terra da Imperatriz, terra de Nossa Senhora das Mercês. Terra de todos aqueles que por aqui passam e se encantam com suas belezas naturais e o seu povo feliz. Levaram foi de noite. Foi à noite, essa Foi roubado. transferência aconteceu à noite. Foi. No seu dia eu não estava mais na igreja. E já tinha outra no lugar. Já não. Ficou sem santa por muito tempo. Ficou sem ação. Eu me lembro, até chorei. A senhora chorou. A reação da comunidade naquela época, pode observar que a santa não estava na igreja. Ficou todo mundo manifestado. Todo mundo. Minha sogra ficou quase de cama. Eu me lembro que chegava uma pessoa lá na igreja, eu estava sentada naquela calçada e eu disse assim, ah meu Deus, levaram minha mãezinha. Eu disse assim, levaram nossa mãe. Mas, como Deus é grande, é filho dela, pode quem ter levado, trago de volta. Aí passou no mesmo dia não, passou um dia, me lembro disso, eu não lembro não. Só foi que veio, mas o povo achava diferença, eu não sei não. Ninguém conseguiu. Na época eu estava fazendo pedagógica. Eu procurei as pessoas mais antigas, ninguém soube. Porque Nazaré, ninguém soube. Só tem as pessoas, sabe, contadas que quando o Capitão Mó, que foi um dos que se instalou aqui e descobriu essa área, ele, assim, acho que não deixou nenhum documento dizendo por que escolheram Nazaré. O nome do Capitão Mó, você... Não. A gente só conhecia, até nos documentos que a minha Constituição só tem Capitão Mó. Mó, né? É, Mó. Não tem especificado o nome dele. Porque foi até já morreu um padre, que é o São Sebastião, que a gente chama de Padre Marcante. Ele foi assim, mais ou menos que passou essa história. Ele, devido ao pai dele contar muito, ele lembrava muito, o pai dele disse que foi uma das primeiras, quando eles vieram, Nazaré era a área mais, assim, mais feliz que tinha, mais rica, eles vieram aqui, daqui eles começaram a dizer. Aí o Capitão Mó, ele chegou aqui só
Depois ele chegou outras pessoas, ele se casou, morou no Nazaré. E também teve uma parte também que teve os cangacinhos por aqui. Trouxeram escravos também para cá. E até uma parte da família daqui é descendente dessa. Tem descendência mais escravo não? Uhum, porque meu bisavô, ele foi escravo. Ele foi, depois de Taboca, deu certo algum de lá que ele veio trabalhar para cá. Isso a serviço desse capitão Mon? Foi. Aí, assim, muitas famílias aqui é dependente, porque a família Costa e a família Souza. E ali se ia o olho da cana se ia da forragem com o animal, o bagaço ia com o animal e a bananeira nada dava. Dá saudade daquele tempo de A trabalhar? saudade é grande. Saudade é grande. Com certeza. Grande porque Foi uma aqui, vida dedicada a esse trabalho? Maria, aqui foi demais. Se fosse hoje que nós trabalhássemos com cana como nós trabalhávamos aqui até 2000, até 96, eu acho que aqui era como que fosse na avenida. Uma multidão de gente todo dia. As pessoas se O concentravam. pessoal aqui tomava garrafa doce, chupava cana, bebia uma cachaça. A festa era grande. A festa era grande. Aqui ao lado funcionava uma casa de farinha. Está desativada? Não, Ainda existe. Ainda se faz farinha. Ainda se faz farinha. Aí, do outro lado. Jogando a mandioca qualquer hora a gente está desmanchando farinha. Esse trabalho sempre foi paralelo, produção de cana-de-açúcar com farinha de mandioca. Todos, rapadura, cachaça e farinha, toda a vida toda. Também foi iniciativa do senhor João Teixeira. Aí se mantém hoje ainda a produção de farinha, enquanto que a cana-de-açúcar acabou. E a gente só tem a saudade da cana. E você conheceu aqui na nossa serra, se a gente for dizer a quantidade de fabricantes de rapadura que tinha nessa serra, o mundo de hoje a gente chorava. Que é uma pobreza grande. Pobreza é grande. Né? Muita pobreza. Porque a rapadura aqui, quando chegava no meio de setembro nessa serra aqui, todo tempo que a gente chegava aqui não para. Tem duas. E olha, dá se ainda tiver duas fábricas de rapadura. Que o pessoal mais velho fala, já tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ele sempre foi destinado à produção de cachaça? Sempre foi. Além da cachaça, era produzido outros produtos derivados da cana-de-açúcar? Era fazer rapadura também. Fazia rapadura. Fazia. Os produtos sempre comercializados aqui na região serrana ou ia também para outra região? De primeiro ia, né? De primeiro ia para essas outras regiões. Ia para essas outras regiões mais longe. Aí depois que eu assumi aqui, é que eu rendo aqui só nessa redondeza mesmo aqui, sabe? Na região serrana? Sim, na região serrana. Porque essa cachaça aqui chama da Santa Teresa, que é conhecida cachaça da Santa Teresa, ela é conhecida nessa região aqui, a cachaça melhor que tem, né?
acharia que seria bom a pessoa começar a cultivar a terra de maneira diferente, plantando e colhendo, mas que fosse de uma forma de não precisar queimar, a pessoa só regar o mato, deixar as árvores que seja cajueiro, mangueira, essas outras que podem fazer sombra, e desmatar os demais matos que não sejam tão necessários, que todos são, mas não esses que são tão necessários, só deixar alinhados para não degradar tanto o meio ambiente. No escalvado uma luz brilhou, foi um foco para um povo lutador. No escalvado uma luz brilhou, foi um foco para um povo lutador. Iniciamos com a oração, participando de reunião. Era povo junto no mutirão, festa animada foi a partilha da produção, para provar que sou um bom cidadão. Quando nós vivemos do cultivo do chão, mas quem faz assim é inimigo de tubarão. Mas uma voz dizia que povo unido não será vencido, e esta voz era de Cristo. Mas uma voz dizia que povo unido não será vencido, e esta voz era de Cristo. Existe coisa mais bela do que uma bela mangueira, e a doce fruta amarela sorrindo entre as folhas delas, e a leve copa altaneira. Já viste coisa mais bela do que uma bela mangueira? Nos seus alegres verdores se balança o passarinho, todo é graça, todo é amores, decantando os seus ardores à beira do cachuninho. Nos seus alegres verdores se balança o passarinho. E a sombra que ela derrama, todas as dores acalmam, seja dor que o peito inflama, ou alvorá e nociva chama que nos mora dentro da alma. A sombra que ela derrama, todas as dores acalmam. Mais um! Yeah.